Oiê! Todo mundo bem por aqui, por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Que esse Astrologando, o último deste ano, possa encontrar todos vocês com mesa farta, com muita saúde, com tudo de bom para esse final de ano. Seja bem-vinda, Purina Lovato, seja bem-vindo, Sandeste Ferrari. Estamos todos aqui para falar desse final, na verdade, para falar de mim e do Sam, a gente podia simplesmente ignorar o resto do mundo nesse momento, e a gente podia puxar uma sardinha daquelas do tamanho de uma baleia jubarte, não é? Só para o nosso quintal. Por quê? Porque capricorniano é aquela coisa, gente. Quando anda de bandinha, anda junto, mas em geral separado. Né? Cabra é um negócio. Vamos lá. Dizendo oi para vocês, vamos lá que eu vou seguir. Vindo aqui Oi, para oi, trás. oi, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, dependendo do horário que você estiver assistindo a gente, né? Curte, compartilha, vai nos nossos canais também. A gente está fazendo parte, né? Conversando sobre esse tempo de final de ano, o início do ano que vem, né? Estamos compartilhando, né, muitas informações e muitos conhecimentos, e essa noite vai ser também promete. Tem muitas coisas que a gente está conversando hoje, que no Astrologando passado, para quem está assistindo o nosso Astrologando agora, hoje é 15 de dezembro, né? Para quem estiver assistindo antes do dia 20 de dezembro, né? Por favor, dá uma olhada no Astrologando passado, a gente falou bastante de Sagitário, tem várias datas que a gente vai dar uma lembrada um pouquinho do céu de hoje à noite, né? Mas tem muita coisa lá até o dia 21 de dezembro, e a gente toca o barco para falar sobre o final de dezembro e o início de janeiro, né? Capricorniano é uma gente discreta, né? Inclusive o tal de Jesus, né? Dizem capricorniano também, 25 de dezembro, bênção para todos. Boa noite a todos. Oi, Fer, oi, Sam. Quem está nos assistindo, boa noite, bom dia, boa tarde. Obrigada por nos assistir. E vamos lá para o nosso último Astrologando do ano. Tudo bem. De 2025. De 2025. Capricorniando. Ainda em Sagitário, né? Mas já embalado pela energia capricorniana, sobretudo, eu acho que por causa do momento mesmo, né? Que tá todo mundo, ó, essa época ralando, né? Para conseguir dar conta de tudo antes do Natal, antes do fim do ano, né? Mas o mapa ainda Sim. está taurino, né? Então, assim, hoje que a gente está conversando, assim, já tem alguém querendo chegar lá em Capricórnio, claro, Marte, mas a gente ainda está bem sem taurino hoje. A gente ainda está bem com todo mundo pro lado de cá. Ainda a bandinha está toda tocando, né, com corneta, quatro patinhas, um arco e uma flecha. Eu acho que ainda sabe assim, está meio devagar para entrar no compromisso, né? Aquele compromisso. O que eu acho interessante é que Capricórnio é o signo do elemento terra e Sagitário é um signo mutável. A terra mutável é Virgem e hoje a Lua está em Virgem, dizendo que ela está honrando o mutável do Sagitário e honrando a terra do Capricórnio. Então é uma mistura de festa e compromisso. Todo mundo deve estar sentindo essa sensação agora de final do ano, né? Tá meio compromisso, isso é Capricórnio, e meio festa, isso é Sagitário. Meio, oba, vamos se divertir, que isso é Sagitário, mas para se divertir tem que ter todas as contas pagas, tem que pensar nas coisas do final do ano, tem que já fazer todas as reservas, tem que arrumar as malas, tem que ver o passaporte, se quem vai viajar, ou como é que vai fazer, se vai botar a pasta ou vai tirar a pasta da salada e do arroz do final do ano, quem é que vai lá, né, tá na casa, se vai passar, qual é a roupa que vai passar, se vai dormir, se vai acordar, tudo isso junto. E além disso, né, um Júpiter, né, que é bem sagitariano no ascendente, no eixo Câncer-Capricórnio, né, que é essa coisa de compromisso com família, compromisso com data, faz os pedidos, agradece pelo que aconteceu, repete para o ano que vem. Então tem essa coisa bem capricorniana, é bem metade, né? Tem um Sol em Sagitário muito livre, solto, liberto, mas na casa 6, dizendo que tem uma trabalheira de coisa para fazer, com responsabilidade, que vai gerar consequência. Então eu sinto bem uma ponte, uma transição, né, dessa combinação dos dois. Sim. Apesar de que a gente tem um pouquinho também da Lua em Escorpião ali, né? Aprofundando um pouquinho isso, assim, nossa ascendente. Obrigado, eu falei virgem, é escorpião, não é virgem, não, é escorpião. Brigadíssimo, bela correção, brigadíssima. Eu acho que o que você falou se encaixa bastante por causa do Sol ali na casa 6, né? Isso. Mas essa Lua em Escorpião ali na 4,
vai fazendo uma quadraturinha ali, né, com ascendente. Então, estamos sagitariando, mas eu acho que a gente está sagitariando de um jeito assim, em casa, para se sentir livre, para botar ordem no negócio, né? Porque com o Júpiter ali no ascendente e o Sol sagitariano perambulando ali na 6, a gente quer botar uma ordem na casa, né? Vamos tentar, né? Tentar essa ideia é bom, tá? Vocês já Favor de começaram? Eu já arrumar de última comecei. hora. Para mim, dá a sensação de arrumar de última hora, que tem aquela tensão das coisas no último minuto, ainda mais com o Júpiter no ascendente, né, expandindo todas as possibilidades, todas as casas, todas as conversas familiares ou mais íntimas. Então, assim, eu vejo muito como tudo de última hora, tudo muito no último momento, no último gole, né, que é uma tendência dessa movimentação, inclusive da Lua em Escorpião, de que tem ainda umas coisas que a gente não olhou direito e que está meio profundo, ou então está meio escondido, uma Lua, né, no fundo do céu. Então, assim, eu diria que a audiência talvez esteja um pouco ausente, né, de boa parte das coisas. Está todo mundo na transitoriedade do que fazer, que é bastante essa casa 6 mesmo, né? O que fazer, onde ir, como fazer. Então, as organizações estão ganhando muito. Agora, essa Lua continua falando diretamente lá em cima com Saturno e Netuno, né? No trígono, ainda é uma bênção, pelo menos, sobre o que a gente possa vir a pensar, idealizar, protocolar para o futuro, olhar um pouco mais além. Então, está todo mundo muito questionando o que vai ser ano que vem, está todo mundo querendo olhar já o futuro, né? Tem um futurologar interessante, né, no ar, no momento. Várias pessoas postando muitos reels e informações sobre o que vai ser 2026, aqueles debates típicos do final do ano. Eu acho que a gente tem uma conversa interessante aí com esse lugar lá em cima de Netuno e Saturno, que estão fazendo o último olé da vida deles por ali, principalmente Netuno, né? O último instante, os últimos instantes. Bom, em dezembro ainda, né, nesse percurso que a gente está, Marte já entrou em Capricórnio, entra hoje, então a gente, inclusive, tem essa atitude mais compromissada, né, mais séria, mais de tentar ver o que tem para fazer de verdade, quantos boletos tem para pagar, deixar tudo agendado. Isso é uma coisa que a gente começa a ter uma sensação de responsabilidade agora. Um quadrado Sol-Saturno também traz algumas coisinhas para a gente ajeitar. Lua nova em Sagitário. A Lilith também vai entrar em Sagitário, tudo isso agora 19h20. E também a quadratura do Sol com Netuno. E 21 a gente tem o Sol entrando definitivamente em Capricórnio. E o solstício de verão para nós, solstício de inverno lá para o outro lado do mundo. Uma marca importante, né? Um momento importante do ano. Então, a gente vai estar festejando, como todo mundo tende a estar festejando, 21 em diante, não é? Apesar de que no dia 24 a gente tem uma quadratura de Vênus com Netuno, onde eu acho que aí, de repente, a gente tem algumas tensões também de Vênus entrando em Capricórnio, e ficando mais fria, né, e mais objetiva, ou pelo menos tentando. E aí a gente tem a quadratura de Mercúrio com Saturno. Isso termina com dezembro, no 30/12. Aí a gente definitivamente vai ter esse carinha, né, que é o Sol em Capricórnio, do elemento terra, modalidade cardinal. Os capricornianos são organizados, metódicos e reservados. Eu não sei, eu tenho as dúvidas sobre isso. Dedicados e diligentes, o capricorniano vai dar sempre o melhor de si, isso sim, especialmente no ambiente de trabalho. Ambiciosos a segurança material é um dos grandes objetivos dos nativos desse signo. Então, de 22 de dezembro a 20 de janeiro, esse ano 21 de dezembro a 20 de janeiro, elemento terra, cardinal, Saturno é o regente, por isso que eu estou de pretinho básico. Hoje era dia para pôr o tubinho preto do armário, né? Que é uma das cores prediletas, pelo menos da minha pessoa, uma das cores que eu mais gosto é o pretinho básico. Tem que, inclusive, fugir dele. Quando eu vejo, eu estou com tudo pretinho. Adoro. Janeiro, que a gente vai passar uma temporada bem larga, não é? Numa conversa que é necessária para todos nós, porque a gente tem
uma agenda de janeiro atribulada, mas acho que a mais atribulada é do Sandeste, que caso vocês queiram saber informação sobre viajar para o Egito em janeiro, né, com um pacote todo super bacana de astrologia e passeios, entre em contato com o Sandeste Ferrari, vocês vão fazer um passeio bem lindo. Ele nunca está nessa terra aqui, nossa, ele está sempre lá, do outro lado do mundo, no meio das pirâmides. Aí, então, em janeiro, a gente vai ter Mercúrio entra em Capricórnio, acho que essa é uma das coisas importantes, a Lua cheia em Câncer, que a gente vai falar dela aqui. Né? Tem alguma coisa além da Vênus entra em Aquário, aí prepara-se todo o chão para se receber o signo de Aquário no Sol de Aquário no dia 19 de janeiro, que é quando a gente vira a conversa. Mercúrio entra em Aquário também. E aí, que é mais importante, mas já é conversa para o astrologando do dia 9 de fevereiro, que é a grande virada do Netuno entrando em Áries definitivamente, e aí segue para até 2038, né? Vai chão. Bom, o ingresso do Sol em Capricórnio, dia 21/12, é um dia 03, e é um ingresso interessante com ascendente em Peixes, com o Sol de meio de céu, junto com Marte, junto com a Lua, todo mundo vai estar meio que aglomerado ali em Capricórnio, nesse dia 21 agora. Então, a gente vai ter uma boa força capricorniana para quem chegar por aqui nesse planetinha no dia 21 e em diante. O que você tem para me dizer desse mapa, Sam? O Sol de casa 10 é a cara do Sol em Capricórnio, né? Então, o Sol entrando Sol no meio do céu e o Sol entrando em Capricórnio, né, na astrologia é quase uma redundância. Isso significa assim, é um momento, né, não é para fazer o que eu tenho vontade, é para fazer o que funciona, quando o que funciona der resultado, com resultados eu faço o que eu tenho vontade. E essa é basicamente o jeito de pensar capricorniano que todo mundo está sendo convidado para experimentar, né, de 21 de dezembro a 19 de janeiro. Em vez de fazer o que você tem vontade, faz o que funciona, quando o que funciona der resultado, com o resultado você faz o que você tem vontade. Esse é o convite, essa é a ideia, esse é o status maior, isso é cumprir a missão, cumprir o propósito, isso é o tema da Casa 10, né? Ter um propósito lá na frente, não ir direto para o propósito, e ir para o caminho que leva até o propósito, né? Não é, vou fazer aquilo que funciona, o que funciona vai dar resultados, aí eu consigo fazer aquilo que eu quero. Então dá essa realização. Realmente uma força muito grande com o ascendente em peixes, e vamos lembrar que o Saturno está em peixes no ascendente, o regente do signo de Capricórnio, o regente de Capricórnio no ascendente, dizendo que vai ter consequência, né? Então, se você fizer muito certo, vai ter consequência. Se você fizer de qualquer jeito, vai ter consequência. E como está em peixes, eu vou dizer aquela frase, eu rezo e acontece. Então, né, você vê bem pelo que você vai rezar no final do ano, o que esse tempo, né, de Natal, esse tempo, né, esses desejos, essas promessas e tudo que você está se envolvendo, porque eu rezo e acontece. Então, é esse compromisso de Saturno em peixes, né, que pede que você se comprometa com aquilo que faz sentido e dá significado no seu coração. Eu rezo e acontece bem forte, porque Marte está exaltado em Capricórnio, não só está domiciliado, ele é um lugar que ele fica exaltado em Capricórnio, ele fica assim, transbordando, que nem eu estou aqui nesse momento, fica exaltado em Capricórnio. Então, é um momento que todas as capricornianices realmente ganham uma força, né, tanto de capacidade de realizar, como de rigidez e de obstinação para realizar. Chega a reduzir de propósito o nível de inteligência para garantir a sobrevivência da opinião, né? É aquele momento, não entendo para não mudar de ideia, que vai estar bem presente nas conversas de Natal e de Ano Novo, né? Então, obstinação é uma palavra-chave, só não vamos dizer que é teimosia, porque fica chato aqui na gravação. Que forte, né, essa entrada desse Sol em Capricórnio, quase todos os pessoais ali, só Mercúrio que fica ali em Sagitário, né? Mais um tempo, mais Sol, Lua, Marte em Capricórnio, a Vênus quase daqui a pouquinho chegando ali. Lá no meio do céu, no ponto mais alto, com esse Saturno lá cravando ascendente. Olha, capricharam, hein? Fizeram. Essa turminha que chegava recebeu um mapa bastante poderoso.
Né? Eu não quero brigar nunca com eles. Eu já não tenho essa sorte, não. Para mim, eu rezar não é que nem que acontece. Eu tenho que ir lá e fazer acontecer, né? Sim. Muito bem. Vamos de primeiro oráculo, nessa primeira olhada do que vai ser, né, nessas questões de compromisso em alta, em bom tom, nessa temporada capricorniana, né, que normalmente pega os solstícios, pega o final deste ano, pega um monte de agenda, calendário e fechamentos e aberturas, né? Porque a gente organizou o planeta praticamente nessa temporada, então a gente vira a página do calendário com o Capricórnio no ar. Muito bem, vamos ver com o que você vai se comprometer agora nesse período, né? Para terminar esse ano com chave de ouro, para fazer um bom ano. Escolher um número. Se você escolher o número 1, então seu compromisso é com a paciência. Eu disse paciência, força não, hein? Eu reconheço que a melhor escolha agora é ter paciência, seja para ter mais clareza sobre a situação, seja porque a resolução depende de outras pessoas, seja porque dentro ou fora de mim, nem todos os elementos necessários estão presentes. Eu reconheço a necessidade da ação do tempo, bem saturnino, né? Se você escolher o número 2, então seu compromisso é com tentar de novo. Minha escolha de crescimento agora é refazer as forças e tentar de novo algum aspecto importante negligenciado ou perdido. E uma nova tentativa poderá resultar em sucesso. Escolha tentar outra vez. Muito bem, compromisso com tentar até dar certo. Tem capricorniano isso também. Se você escolheu o 3, você escolhe um compromisso com a verdade. Então, tua escolha de crescimento agora é ser fiel à sua verdade e comunicar essa verdade ao mundo através de palavras, ações e decisões. Bem, satisfeita com o meu oráculo. Então, voltando para o, né, pro ingresso, porque é um mapa bem marcante, tem umas bênçãos muito interessantes ligadas a esses sextis, tá, e trígonos com o Saturno e com o Netuno, esse balé de Saturno ali na 12, Netuno na 1, praticamente os dois bailarinos em cima da cúspide da casa 1, dessa entrada, né, fazendo esse lugar de quadratura com todo mundo que está lá em cima também. Então, É interessante porque Saturno é o máximo da concretude, né? Enquanto Peixes é o máximo do abstrato, né? Daquela coisa aquarelada, sem bordas, enquanto Saturno é uma coisa argila, seca, né? E craquelada, né? Que não flexibiliza, né? E a gente também o tem esse máximo Peixe de que tem Van Gogh, não é? Fala sério. o Peixes que tem esse fins e o Áries que tem esse começo. Então a gente está falando de uma coisa que é tão concreta e tão abstrata, que é tão no fim e tão no começo, como a energia de Réveillon, né? Como a energia de solstício, né? Tem uma coisa acabando e uma coisa começando, né? Ao mesmo tempo que é rezar por coisas na matéria, palpável. Ao mesmo tempo que é fazer com uma confiança profunda no espírito, né? Então, quando a gente dava os cursos de Reiki, né? Eu sempre lembro assim, uma coisa tão abstrata como aquilo que a gente está falando, né? Eu rezo, parece que é abstrato, e acontece que é na matéria. Então, não, tem que ir lá e fazer. Sim, a gente vai fazer, mas rezar é fazer, né? E assim, e não é porque eu faço que eu não vou lá e mantenho as atitudes práticas e amarro meus cabelos. E não é porque eu amarro meus cabelos que eu não vou confiar, que eu não vou rezar, que eu não vou entregar. Então, é tão abstrato quanto sólido, tão fins quanto começos, realmente marcando esse momento de transição. E a gente vai estar falando, né, que esse período de
2026, que vai começar, né, a gente está começando realmente um fim e um começo, né, uma nova fase, um novo tempo. Todos os planetas mais lentos, os geracionais e o Saturno, todos mudando de signos, né? O Plutão já plutou para Aquário. A gente vai ter, né, o começo da roda astrológica, né, é Áries. Então é uma nova fase que vai durar um bom tempo, né? O Saturno entrando em Áries daqui a pouco, no ano que vem, o Netuno entrando em Áries exatamente nesse mapa, né, mostrando, como a Fernanda falou, esse Netuno vai passar em Áries um tempão. Então exatamente fala desse movimento, né, de ter um novo ciclo começando, né, um novo tempo começando, uma nova realidade começando. O Urano passando de Touro para Gêmeos também, então tem muitas coisas novas começando, né, e a gente vai ter logo depois ali né, um pouco mais nessa entrada, a gente vai ter essa conjunção, né, Netuno-Saturno, né, no grau 0 de Áries. Né, conversando com Urano, que vai estar no grau, começando lá com o grau 0 de Gêmeos, o Plutão saindo já dos graus zeros, né, os começos de Aquário. Então a gente está realmente falando de um novo tempo que está começando. Um tempo que é tão abstrato, né, do que está acontecendo, é tão sutil e ao mesmo tempo é tão sólido, né, vai criar outras realidades. E para a gente é um tempo só que está começando de um novo começo, um novo início. E todo mundo que estiver nascendo agora, né, nesse período, nessa época agora, né, esses capricornianos de final de 2025 e todo mundo que vai nascer em 2026, e tem muitas crianças que vão estar nascendo agora, né, elas vão estar isso com o mapa da vida delas, são as pessoas desse novo tempo, dessa nova realidade, né, e que tem uma realidade cíclica. A última vez que o Netuno passou por um começo de grau 0 de Áries, né, faz 120 anos, né, e não foi numa conjunção com Saturno, né, e não foi com os outros geracionais mudando de signos, e não foi com essa coisa toda acontecendo. Então, assim, dessa vez, né, é um novo começo, como há mais de um século não acontece, e um novo começo com uma força que há mais de um milênio não acontece. Então, assim, na astrologia tudo é cíclico, mas o evento que está acontecendo agora não é comum. Não. Marca tempo. Você está falando? Não, eu estava com o meu microfone fechado. Então, tá, então. Bom, alguma coisa entre hoje e o ingresso que a gente tenha visto ou não visto, podemos falar ou não falar dessa casinha, dessa pirâmide azul, tem algumas bênçãos bem poderosas também, meio que dando para esse novo tempo, né, uma expectativa inclusive de se fazer coisas novas e diferentes. Eu acho que principalmente essa passagem, né, esse movimento, né, do Marte né, entrando nesse lugar mais exaltado, né, que hoje está entrando ali em Capricórnio, né, e esse movimento principalmente da Lua, de agora, né, até lá. Então a Lua está saindo de Escorpião e já chegar até, né, o Capricórnio. Esse movimento da Lua, esse trânsito da Lua que vai levando o Mercúrio por dentro de Sagitário, ela vai se encontrar com o Mercúrio em Sagitário, mostra que é exatamente isso, sair da sensação de destruição e profundezas e limpezas e purificações, né? Começar a entrar em contato com essa sensação de diversão, né? Para depois chegar com a força que vai gerar a materialização. Então, de hoje, né, 15 de dezembro, até o ingresso, né, em 21 de dezembro, essa semana que vem a gente tem, é uma semana muito forte, vai mudar todas as temperaturas, vai mudar todos os climas, vai mudar todo esse movimento de dentro da caverna para uma celebração e para poder adquirir mais força de criar novas realidades. É um movimento que, olha, terminou a faxina, agora vamos às compras, porque o ano que vem, né, não se faz sozinhos, né? A gente vai ter que fazer ele, é isso mesmo. Sim. Muito bem. O que mais você tem para dizer que a fala é sua, Paulo? Então, né, dia 21 de dezembro, deixando ali só, né, lembrando e deixando bem marcado, né, esse tempo bem de Sol entrando em Capricórnio, então, né, além disso, a gente tem essa temporada, né, essa força, deixa eu botar aqui, isso, de compromisso, como eu falei, né, o Urano e o Júpiter permanecendo retrógrados no céu, né, durante todo esse mês de Capricórnio, até a gente chegar a falar lá em fevereiro, eles vão permanecer, nenhuma coisa nova fica retrógrada, nenhuma coisa para de ficar retrógrada. Tem lá um Quirón que vai deixar um pouco de ficar retrógrado, então a gente vai parar de mexer nas feridas, mas de um modo geral tem uma estabilidade, não tem nada retrogradando, né, diferente ou parando de retrogradar dentro desse mês de Capricórnio. Então a gente está falando realmente de, olha, o passado é o passado, o futuro é o futuro,
né? O Urano é o passado, o Júpiter em Câncer é o passado, né? O Urano é o futuro, o Júpiter em Câncer é o passado, então a gente, né, vê o que foi, o que não foi, para refazer os compromissos. Dia 24 de dezembro, no Natal, né, a Vênus vai entrar em Capricórnio, né, dizendo que é um Natal bem prático, bem pragmático, é aquela história assim, olha, o Papai Noel vai conseguir pagar o que ele pode pagar, então o presente foi isso, né, é aquela coisa, é de coração, né, então, olha, é isso que a gente pode fazer, bem pragmático, bem prático, né, no Natal com essa Vênus bem capricorniana, é para comer, porque foi feito nas quantidades que é para comer, é nutritivo, alimenta, né, depois a gente esquenta o dia seguinte, porque o tempero fica mais gostoso. O Ano Novo também traz uma promessa pragmática, né, o Natal com mais amor, porque é uma Vênus, mas uma Vênus prática, o Réveillon também cheio de conversas, trocas, comunicações e amizades, mas também prático, porque exatamente no Natal a Vênus vai entrar em Capricórnio e exatamente no Ano Novo o Mercúrio vai entrar em Capricórnio, né, também dizendo, olha, vamos pensar no Ano Novo de um jeito realista, né, e pragmático. Depois, no dia 3 de janeiro, a gente vai ter a lua cheia, dizendo que, olha, um pouquinho em casa, um pouquinho na rua, um pouquinho família, um pouquinho os amigos, um pouquinho para dentro, um pouquinho para fora, né? Então, e para muita gente já começa a trabalhar, acabou essa história dos feriadão e já começa a trabalhar. Então, a gente tem que começar já essa realidade, né, que ao mesmo tempo é um pouco de férias e ao mesmo tempo é um pouco, né, no mundo, precisa ser equilibrada. No dia 8 de janeiro, a Vênus e o Marte se encontram, né? Lembrando que a gente sempre pode dar uns beijos na boca e ser gostoso, né? Os dois vão estar se encontrando em Capricórnio, então é aquela coisa assim, beijo na boca, né? Eu te amo, mas quanto é que você ganha no final do mês, né? Assim, só para a gente saber se um beijo uma cabana, não, né? Vamos pagar as contas também no final do mês, né? E vamos garantir que tudo vai funcionar. E se a gente vai pagar o IPTU parcelado ou vai ser à vista, né? Então, só para a gente dar uma lembrada dos compromissos do ano que vem, né? 8 de janeiro, 9 de janeiro, então, a gente tem um Sol conjunto Marte, né, e na exaltação do Marte, Capricórnio, né, então isso traz muita energia de raiva à tona, e a gente começa a lembrar que vai ser no político um ano de calma, tranquilidade, respeito às diferenças, né, então o ódio, a crueldade, né, a raiva vindo à tona para ser olhado de maneira, né, que, ok, cada um pode ter sua opinião, e isso não te dá o direito de ser cruel, segura a tua onda e guarda na caixinha, pelo menos tenha o mínimo de educação. Né, a gente vai lembrar disso no dia 9 de janeiro, que já começam as provocações. No dia 10 de janeiro, o Sol e o Marte em oposição vai estar dizendo, se você perder a cabeça, vai ser excluído dos grupos, né, e vai ser cancelado. Né, esse Sol, a oposição de Júpiter diz só cresce quem é educado. Gente esquentada tem que esfriar. Né, e bota no gelo, né, para ver o que está fazendo. Eu também acho que a Frozen, né, deve ser capricorniana, né, let it go. E aí, então, dia 17 de janeiro, né, a gente vai ter um trígono Urano, né, Vênus, trazendo renovação das esperanças, né, depois dos gêmeos, renovação das esperanças, renovação dos projetos, renovação das ideias, né, a sensação de que tem progresso para acontecer. No dia 18 de janeiro vai ser Lua Nova, tudo em Capricórnio, dizendo Feliz Ano Novo, né? Então, pois é, arregaça as mangas, tem mais o que fazer. 18 de janeiro, né, a Fernanda falou, né, Santa indo para o Egito, né, estamos indo para o Egito de novo, vai ser maravilhoso, incrível, fantástico, né, e aí dia 18 de janeiro, na Lua Nova, a viagem vai estar acontecendo, e para todo mundo, de modo geral, essa experiência, né, de estar realmente o ano começando, a vivência bem capricorniana, Lua Nova, né, esse pé no chão super forte, né, excelentes trabalhos, valem a pena para que alcance os resultados. Dia 19 de janeiro, o Sol entre Aquário, e a gente conversa lá em fevereiro, né, no nosso próximo Astrologando. Compromisso é compromisso, Capricórnio, tem que aparecer aqui, né, visitar nossas redes, né, curte e compartilha, porque lembra, eu rezo e acontece. Muito bom. Isso mesmo, querido. Vamos lembrar que para todo mundo, né? Sempre lembrar que a gente tem aqui os arrobas, né, Vidigal Fernanda, Apurina Lovato, Celeste Ferrari, e temos os nossos canais pelos nossos nomes, e que vocês podem estar encontrando a gente através desses canais, tanto no YouTube quanto no Instagram, né? É uma forma de entrar em contato, é uma forma de saber o que mais a gente faz. Tá? Então, eu realmente espero que todo mundo, aos pouquinhos, vá chegando por lá. Calendário lunar de dezembro de 2025. A gente já até conversou um pouquinho dele, porque a gente fez metá, né?
Então, assim, tem uma metade para cá, outra metade para lá. A gente vai estar falando principalmente aqui da lua nova, do dia 19, que é a que está aqui na nossa porta de casa. Plante metas ousadas para o novo ano e também para essa nova temporada, energia de expansão e visão de futuro, já que é uma lua nova em Sagitário. Então, vamos pensar além, vamos projetar aquela flechinha para algumas coisas lá adiante, novidades, né? Que elas podem super ajudar. Depois a gente tem uma lua crescente no dia 27 de dezembro em Áries, com ação e iniciativa para os últimos dias do ano. Comece a movimentar o que ficou parado. Então, para terminar a nossa questão aqui de 2025, porque aí a gente já rola para 2026, a lua nova do dia 19, então, a gente tem exatamente esse lua nova em Sagitário, com um mapa bem interessante também. Apesar de ela ficar toda mais para baixo, ou, digamos assim, é uma lua nova de casa 4, falando de coisas mais íntimas, mas de toda forma ela é interessante. Não é mesmo? Está em Sagitário. O som que eu estou ouvindo aqui. Mesmo tendo uma oposição com Urano, né, esse Mercúrio aqui embaixo me fala de mobilidades nessa lua nova. Mobilidades ou inteligências. Mercúrio não está na sua felicidade, ou está em Sagitário, mas eu também motivado por um cara que gosta de falar de modernidade. Eu estou me ouvindo em duplicata, por isso que eu estou vendo aqui se tem alguma coisa de mim ligado. Estou desligando de qualquer forma. O Mercúrio, né, ele está falando um pouco sobre essa coisa de usar mais a mente do que usar a comunicação. Ele está desconfortável, então os mal entendidos podem estar muito presentes. E aí vai ter que explicar por que falou aquilo que disse, até por causa do ascendente Sagitário nessa lua nova, ascendente Virgem, desculpa, nessa lua nova, reforça o Mercúrio, né, ou pede as forças do Mercúrio que não está tão forte, né? Então, olha, tem mal entendidos, vamos explicar por que falou aquilo que disse. Tá bagunçado? Vamos arrumar, né? Tá estranho, né? Vamos refazer, né? Não tá combinado, vamos fazer o contrato. Então está pedindo para essa atenção, essa explicação, essa atenção aos detalhes, né? Assim, verifica se a ponta do tapete está dobrada, se o quadro está torto, o que pode ser que eu dar uma consertadinha nessa lua nova em Sagitário, porque para poder aproveitar e curtir essa sagitariana, os detalhes precisam estar no lugar. É estranho, né? Mas é uma lua sagitariana, uma lua nova sagitariana de casa 5, é para ser prazeroso, é para ser divertido, mas com ascendente virgem, né? Então, ou seja, vai ser prazeroso, vai ser divertido, mas que hora começa e que hora termina? Só para a gente botar aqui na agenda, né? Vai ser prazeroso, vai ser divertido, mas quanto é que cada um vai levar e quanto é que vai custar para cada um, né? Então, bem organizadinho, né? Com esse ascendente em virgem, aí a gente consegue ter prazeroso, divertido, mas tem que ter uns combinados. Você tá muda, Fê? Fê, você fechou seu áudio. Estamos em momentos silenciosos. Eu abri meu áudio de novo. Oba! A gente vai ver se eu consigo, mas eu acho que eu consegui sanear a outra de mim falante que eu estava ouvindo. Então, tudo certo. Então, a gente segue. O que eu ia falar só é que, querendo ou não, a gente tem uma lua nova, né, 28 graus Sagitário, já precisa mesmo de alguns compromissos e algumas conversas. Querendo ou não, a gente já tem não só Virgem, como uma certa capricornianice em ação, né, em final de percurso, com Marte já em Capricórnio. Então, é uma lua nova do tipo, então, gente, a gente pode falar de coisas expansivas, futuras e arrumar para diante, mas compromisso é compromisso, e se fizer tudo arrumadinho, fica melhor. Combinado não é complicado. Então, fica bem melhor se a gente combinar. Muito bem. Vou tentar sair daqui e me colocar lá de volta, que é o que está difícil. Então, eu quero voltar para o PowerPoint e estou com dificuldade, sabe? Então, eu queria sair lá de mim. Então, estamos aqui, meio congeladinhos. Opa! O que aconteceu? Consegui voltar? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Tá.
acontece algo aqui quase mágico. Vamos para o oráculo, hein, Corina? Porque aí você me tira do apuro. E me tira do desespero aqui, que as coisas de vez em quando dão uma pane estranhíssima. Eu falo que são Vamos alienígenas. Ai, ai. Vamos para o oráculo, sim. Então, esse é o oráculo, um dos oráculos que eu mais gosto. Vamos ver o que a benzedeira nos diz agora, né, para a entrada desse sol e de tudo isso que vem pela frente aí, das festas de final de ano, dessas programações, né, todas que a gente vai, toda a projeção que a gente vai fazendo no próximo ano, né? Então, desculpa, a benzedeira diz assim: firmeza, não desista, persista, mais capricorniana e impossível. Então, convicção, É quase redundante isso. né? Convicção e consistência em suas decisões. O oposto do sucesso não é o fracasso. O oposto do sucesso é a desistência. Não desista, persista. Pessoas com histórias inspiradoras para contar sempre foram muito convictas e consistentes. Então, seja uma dessas pessoas e comece agora a escrever uma história de muito sucesso para você. Por que você acha que apenas algumas pessoas nasceram para brilhar? O que essas pessoas têm de diferente de você? Pois vou lhe contar esse segredo. A diferença é que as pessoas de sucesso sempre acreditaram no sucesso antes mesmo de alcançá-lo. Só existe alguém que pode acreditar no seu sonho: você. Então, não deixe nunca de brilhar. Acorde todos os dias com a certeza de que não existe ninguém no mundo igual a você. E a vida de cada um de nós é muito potente e inabalável. Corre lá no espelho agora, admire aquele ser incrível que aparece lá. Você é formidável. Eu acredito. Muito bem. Ela se inspirou, por isso que eu gosto dela, né? Isso. É por isso que eu falo que eu acredito em fadas, acredito, só tem mais um. Isso é quase um mantra. Muito bem, o calendário lunar de janeiro, né, ele vai ter uma lua cheia em Câncer no dia 3 de janeiro, uma lua minguante em Libra, né, no dia 10 de janeiro, uma lua nova em Capricórnio, dia 18 de janeiro, e uma lua crescente em Touro no dia 26 de janeiro, meu desaniversário. Então, a gente tem essa proposta de inundar o mundo, né, de lágrimas e amores e cuidados e nutrição com a lua cheia em Câncer. A gente pode se resguardar de relacionamentos ou relações que não estejam funcionando direito na temporada de lua minguante. A gente pode plantar novas sementes, sobretudo aquelas ligadas à carreira ou a propósitos, lá pelo dia 18 de janeiro. E no dia 26 de janeiro, a gente pode aumentar um cadinho, né, a força lá na esteira, na academia, que é para poder perder os quilinhos. Né? A temporada de janeiro, o mais importante que a gente tem para ela é a lua cheia em Câncer, para a gente poder, pelo menos, fechar aí o transbordo da lua nova, né, daqui de sexta-feira, para a gente poder olhar as 13 luas cheias que vão existir também no ano de 2026. Então, a gente vai ter uma lua cheia em Câncer, que também se encontra num posicionamento, né, de casa 6, de movimento de arrumar a casa, de botar pingos nos is, de fazer o que é preciso ser feito, mesmo que não seja muito agradável para atingir os fins e os objetivos, e quase toda a comitiva de Capricórnio, que está justamente junto com o Sol do outro lado da Lua, meio que todo mundo de casa 12. Todo mundo meio quieto, assim, meio soterrado, com as coisas, ou diluídos aí num território um pouco mais difícil
da gente vislumbrar quais são realmente as tendências, eu acho que dos poderes do planeta. Diga aí, Sá. Importante a gente lembrar, né, que solstício, né, quer dizer que o tamanho do dia e o tamanho da noite são extremamente, né, opostos. Equinócio é equilibrado. Solstício é quando tem muito sol ou pouco sol, né? Então a gente vai estar no hemisfério norte do planeta, os dias vão ser muito curtos e as noites muito longas. Isso é a maior noite do ano, né? Isso é o solstício de inverno. Aqui no hemisfério sul do planeta, a gente vai ter dias muito longos e noites bem curtinhas. Então a gente tem o dia mais longo e a noite mais curta do ano, né? Então a gente está passando esse inverno para esse verão, dessas trevas para essa luz, né? Desse movimento, né? Eu, a Purnina e a Fernanda estamos no nosso inverno astral, indo para o nosso verão astral, né? Então dia 20 de dezembro, feliz aniversário, Purnina, 26 de dezembro, feliz aniversário, Fernanda, 20 de janeiro, feliz aniversário, né? Esse Sam que vos fala. Então, assim, oficialmente, essa combinação, né, de sair do inverno e ir para o verão, esse solstício, né, de trocar o que é muito grande de um lado para aquilo que é muito grande do outro, e o que era grande fica pequeno, o que é pequeno fica grande, né? Gira, 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 a roda girou, o que hoje é ruim, amanhã é bom. Então, assim, o que você precisa girar na sua vida? Olha só, né, nessa lua cheia, um Plutão, né, em Aquário, dizendo mortes e nascimentos, transformações, renovações, revoluções, mudanças, das trevas para a luz, né, dessa gira, 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 né, casa 6, casa 12, dessas trevas para a luz, é esse movimento, esse sol, que é a luz, dentro da casa 12, que é o inconsciente, que é as trevas, né, essa lua, né, que é lá dentro, uma coisa lunar fechada, junto com Júpiter exaltado, a lua em casa, em câncer, essa força grandona, né? Então, assim, todo esse mapa está falando desse brincadeira de gangorra entre inverno e verão, entre trevas e luz, entre dentro e fora, entre aquilo que está muito grande e precisa de abaixar a bolinha, e o que está muito pequeno precisa levantar a bolinha, mais autoestima, mais valor próprio, mais força, mais vitalidade, mais energia. A gente precisa trocar as bolinhas de lugar neste mapa de lua cheia em Câncer. Maravilha. Alquimicamente também, quando você estava falando, enfim, me dei conta que o Sol levando um pouco de luz para o feminino e para o masculino ali, que já já vão fazer uma conjunção, né? Então, dentro de nós, quem sabe integrar um pouco o feminino e o masculino. Sim. Alguma indicação também para a lua cheia? Se bem que nós vamos ter o ritual, aí você fala, né? Sim, sim. Sim. E aí eu trouxe uma provocação, né? É só uma provocação. A provocação do mapa do dia 31 de dezembro de 2025, onde a gente tem tudo isso que a gente já falou, de certa forma. A gente vai estar ainda com Mercúrio em Sagitário, o Sol, Vênus, Marte já em Capricórnio, Plutão já em Paço, em Aquário, né? E uma lua geminiana no dia 31. E no dia 1º, logo às 6 horas da manhã, 5h30 da manhã, porque a gente já tem sol às 5h30 da manhã na temporada de verão e da luz aqui nosso, e a gente vai ter essa turma toda como ascendente. Então, a gente tem ascendente em Libra, no dia 31, onde a gente consegue estar, talvez, mais harmoniosamente fazendo as nossas relações fluírem, né, diplomaticamente, com calma e com todos. Está todo mundo na questão bem familiar para nós aqui, né, já que é um mapa feito principalmente baseado em Brasília, aqui o nosso país, o nosso hemisfério sul. Então, tem um lugar muito de caseirice que transborda logo de manhã para um lugar do tipo, então, agora bora fazer, né, gente? Dia 1º, dia de arregaçar a manga e bora fazer. E a Lua continua em Gêmeos, né? Continuamos nos comunicando, conversando, e viajando, fazendo alguns movimentos legais para o dia a dia. Não é? A Lua vai estar meio próxima, mas ela já vai ter passado dessa proximidade com Urano, então não vai fazer muita diferença. E Urano vai estar em torno mesmo, em lugares de mudar um pouco o nosso gosto, mudar aquilo que fazemos,
É uma temporada interessante. Achei essa virada do dia 31 para o dia 1º auspiciosa, mas, gente, olha, que vamos persistir, vamos batalhar, vamos arregaçar a mão, vamos fazer, né? É isso. Acho Capricornianistas que arrasam. o principal, né, é entender que essa é a música que está tocando e é educado, né, dançar a música que está tocando, né? Então, é uma música de procurar fazer com mais harmonia, com mais equilíbrio, né, não sem perder a persistência, não é acomodado, né, essa transição, mas é com harmonia, com beleza, com elegância, com bom gosto, né, sem barracos, sem conflitos, sem confrontos, sem excessos, sem bebedeiras demais e transgressões demais. Tem uma energia mais equilibrada aqui, né? A Vênus mesmo, né, o Marte estando exaltado em Capricórnio, a Vênus é que está bem alinhada com o ascendente já no dia 1º, né, e a Vênus, e, né, o ascendente em Libra, né, no dia 31, ali perto da meia-noite. Então, oficialmente, essa madrugada, né, que vai passar desde o dia 31 de dezembro até o 1º de janeiro, procurar fazer de maneira equilibrada, harmoniosa, tranquila, né, esse final de ano. Mas assim, né, é o aniversário do planeta. Você foi, né, algumas pessoas perguntam, Sandeste, qual é a energia mais importante para mim assim nessa virada? Para ti nada, amor, é o aniversário do planeta, não é teu, né? Então assim, cada um vai fazer a sua virada no seu aniversário. A gente tem o ano novo astrológico no 21 de março. A importância que tem para mim, né, o aniversário, o Réveillon não é o para mim, aqui é o aniversário do planeta. Se for convidada, é a festa de aniversário do planeta no calendário gregoriano, criado pelo Papa Gregório XIII, né, que a gente utiliza esse calendário, né, que faz esse ano novo cair nessa data, nesse calendário. Outras pessoas comemoram em outras épocas, em outros tempos, em outras datas. Você está sendo convidado para uma festa de aniversário do planeta. E essa festa, o tema esse ano é te comporte de maneira equilibrada e harmoniosa. Sugiro que cada um de nós se vista de maneira adequada ao tema da festa. O tema da festa é equilíbrio, harmonia e bom comportamento. Com Né? certeza. Né? Porque Libra vai ficar na casa 10, então, assim, definitivamente, se você não pensar que a roupinha é do equilíbrio, né, tá roubado. E aí vamos para mais uma toadinha, por. Olá. Escolham 1, 2 ou 3. 1, 2 ou 3, vamos lá. Escolhendo 1, 2 ou 3 para ver que você. Como é que você vai ter essa resignação, esse equilíbrio e essa não desistência e essa paciência, porque você já entendeu que não foi só o número 1 lá do outro oráculo que vai precisar de paciência, né? A gente vai precisar ser moderado. Então, muitas vezes, moderação, né, requer paciência, respira fundo, solta o ar, relaxa. Então, vamos lá. Você que escolheu o número 1 vai fazer isso com confiança. Saber quem você é e conhecer a fundo o seu potencial é confiar. Enxergar em cada problema uma solução e em cada dificuldade uma possibilidade é confiar. Descobrir o melhor em cada pessoa e em si mesmo é confiar. Confiança é dar o primeiro passo. Confiança é continuar. Enquanto o Sam estava falando, eu fui pensando sem pausa e sem pressa. Né? Nem demais para um lado, nem demais para o outro lado. Número 2, você escolheu união. Então, assim como embaixo, assim embaixo como em cima. Assim na terra como no céu. A imagem e semelhança de Deus. Somos todos irmãos. Compreender no nível mais profundo o significado destes ensinamentos permite a união completa e perfeita com o todo, a conexão com o universo e a liberação de preconceitos. E número 3, você escolheu liberação. Deixar ir, deixar partir, desprender-se, desfazer-se, desapegar, abençoar tudo que já foi e o que já não cabe mais, dores, amores, mágoas, vitórias, e entregar ao universo, abrir-se para o novo, deixar a vida acontecer. Boa proposta. Muito bom. Tá, a gente está falando de casa 10, está falando de carreira, é o alto, né? É o momento de falar disso.
mas também a gente pode estar falando de Capricórnio enquanto os joelhos, né? Essas questões de saúde, aquilo que normalmente a gente traz uma diquinha das pedras ou cristais, tem a ônix, tem a ametista, quartzo de cristal, fluorita, quartzo fumê, quartzo rosa também. Joelhos, coluna, esqueleto, partes duras do corpo, dentes, ossos, joelhos, cabelos. Que mais? Ossos, dentes, pele e articulações são tipicamente temas capricornianos. Maravilha disso tudo é que não pegam órgãos vitais, né? Não pegam os órgãos vitais ficam protegidos, né? Mas ossos, dentes, pele e articulações precisam um pouquinho de atenção, né? Eu acho ótimo que capricorniano rege os joelhos, porque conta-se, né, uma mitologia que um dia capricornianos vão dobrá-los, né? Então, mas isso é mitologia. Né? Então, oficialmente, né, capricornianos, né, não são tão bons assim, né, em dobrar os joelhos, né? O exercício, né, do Capricórnio é o exercício de lembrar os outros que a gente está certo, né? E aí, com o tempo, a gente até ficaria humilde, mas isso é mitológico, né? Então, oficialmente, capricornianos precisam cuidar de ossos, dentes, pele e articulações. Capricornianos, às vezes, precisam cuidar, inclusive, como é tudo que não é órgão vital, tem que cuidar até do cabelo, olha só, né? Dizem que capricornianos, de modo geral, têm pouco cabelo, que ninguém mande neles, né? Dizem que ninguém gosta, capricornianos não gostam que ninguém mande neles, ninguém fique em cima da cabeça deles, nem o cabelo, né? Então, por causa disso, o cabelo fica mais ralo, porque não gosta que ninguém, né, fique em cima da própria cabeça, né? Essa força capricorniana é uma força realmente que gosta do escuro e do preto, né, como forma de cura, né? A roupa preta, o pretinho básico, é uma forma de cura. As pedras negras, as pedras pretas, como o ônix, né, obsidiana, são pedras de cura, né? Então essa força tem o meu enteado é um capricorniano e desde pequenininho o lápis de cor dele que mais acaba rápido é o preto, né? Minha esposa tira o lápis preto às vezes da caixa de cor para a gente poder usar as outras, né? Então preto é muito, muito forte mesmo, né? E com o tempo, os capricornianos vão rejuvenescendo e costumam gostar de muitas cores ao longo do tempo. Mas o preto realmente passa a ser magnético e atraente, uma cor altamente protetora, né? E ao mesmo tempo dá uma sensação de sobriedade, né? Da seriedade que garante que o trabalho é bem feito. Né? Então, pedras pretas ajudam bastante. E claro que as plantas, né, as raízes, principalmente, são as grandes forças capricornianas. Né? Pensar nas raízes como, né, todas as plantas e curas e chás e as próprias batatas e tudo isso, né? Todo esse olhar atento às raízes, né, tem uma força capricorniana. Ou então as flores que não parecem tão assim petaludas, né? As flores que são comestíveis e têm função e utilidade, que nem capricornianas também. Né? Uma das flores mais gostosas que a gente tem com função e com utilidade é a alcachofra, né? Então essa planta, né, que tem essa força utilitária, né? Então é flor, mas a gente também nutritiva, tão proteica, né? Isso é bem típico de Capricórnio. Tem que ter sementinha, né? Não. Isso é uma coisa muito capricorniana. Tem que ser sementinha. É bem engraçado. Aí sobrou o penúltimo aqui, esse eu entrei de novo. Tem um oráculo por aí ainda, pô? Sempre tem, opa! Então, vamos, acho que é o das flores, né? Não foi? Isso. Agora, a gente vai pensar em como que a gente faz um pouco das plantas, que flores podem ajudar na autorregulação do corpo, né? Talvez para ajudar a flexibilizar um pouco. Eu sei que vocês estão certos, mas, né? Pode ajudar um pouco. Dá uma flexibilizada, experimenta. Né? Olha, então, se você escolheu o número 1, você escolheu flexibilizar com alecrim. Palavras-chave de alecrim: alegria, amor. Alecrim ativa o perdão e o vínculo com a vida pelo coração. Auxilia a reformular todos os sentimentos interiores e a lutar contra a depressão. Potencializa a vontade de viver, ajudando-nos a nos relacionar melhor com o mundo que nos cerca. Imaginei que pode ser algo bacana para a gente encontrar
com aquelas, né, com os encontros familiares, né, ficarem mais leves, mais alegres. Uhum. Número 2, amor perfeito. Fala em sutilizar autodefesa. Então, o amor perfeito sutiliza os movimentos e pensamentos de autodefesa naqueles que reagem com gestos e palavras fortes por se sentirem constantemente ameaçados e perseguidos. E se você escolheu o número 3, você escolheu a flor de lis. A flor de lis, para o sistema Joel Aleixo, é uma flor super, super mega especial, porque é uma das 7 flores que as cores delas, do campo áurico delas, extrapola as cores do arco-íris. Ela é cercada por um dourado. Então, atua na área sentimental e humeral, amplia a consciência acerca da família universal e ajuda a soltar as amarras que nos prendem ao passado. Dinamizadora do caminho pessoal, libera os cordões umbilicais que nos envolvem com problemas familiares e alheios a nós. Olha que especial nesse momento, né? Então, eu sugiro que você tome esse floral. Tá? Uhum. Bem legal. É um floral que vai funcionar para você, interferindo no campo das pessoas que estão à sua volta. Olha só, a cura passa por aí. Maravilha! E aí continua contigo, pô, um ritual de construção de realidade nesse nosso último astrologando de 25. Isso. Então, criação de realidade é com Capricórnio, né? Então, eu escolhi 2 rituais que a gente costumava já fazer, né, na escola de magia, e uma delas é o ritual com velas, em que a gente vai acender 12 velas, nesse caso vermelha, por causa do ano de Marte que vai entrar, e você vai, em cada vela, você vai colocar um pedido em cada vela, para cada mês do ano todo, do ano de 2026, ou você pode fazer um pedido só, ou 2. Então, daí foi 2 pedidos, você tem 12 velas, vai ser um pedido em meia dúzia, outro pedido na outra meia dúzia. Mas, diz o meu mago predileto, que é sempre melhor concentrar um pedido que tem mais força do que diluir demais, né? Colocar 12 pedidos, mas você pode, né? Vamos lá. Então, você vai utilizar 12 velas representando os 12 meses, pode escrever um pedido para cada mês ou um único pedido central. Seguimos lá. Fer. Então, você vai limpar cada vela com um óleo de sua preferência, ou se você tiver confeccionado o seu óleo de limpeza energética, se tem um que você gosta de usar para isso, usa esse, tá? Um objeto Então, vamos lá, por partes. Óleo de limpeza, você vai passar... Se você comprou essa vela lá em algum lugar que você quer tirar a energia da vela, quer limpar ela, então você vai da base para o pavio e vai limpar. Você quer impregnar aquilo que você deseja, os teus pedidos, então você vai do pavio para a base. Pode fazer isso com o mesmo óleo, Purnina? Pode, pode ser. Muito bem, e aí você vai grafar em cada vela um símbolo que represente o seu desejo. Então, se você pediu 12 coisas diferentes, um símbolo para cada coisa, né? Se você pediu só uma coisa, então o mesmo símbolo em todas as velas, tá? Enquanto você prepara cada vela, mantenha sua atenção lá no que você deseja construir de forma concreta no próximo ano. E para executar o ritual, então, se você escolheu fazer uma vela por dia, você vai começar no dia 25 de dezembro, então no Natal, até o dia 5 de janeiro. E cada dia vai acender uma vela, certo?
que você já grafou, que você já limpou, que você já energizou antes. Vai permanecer alguns minutos visualizando a intenção sendo realizada. Purina, não vai dar para acender no dia 25, porque eu vou estar com toda a família, não tem aonde, ou eu vou estar em trânsito, porque esse período às vezes é meio complicado. Tudo bem, você pode acender todas as velas no dia 1º, mas aí você vai fazer isso numa escada. Então, na minha casa não tem escada, então você vai montar uma escada, você vai construir uma, pode ser com livros. Antigamente a gente tinha CD, né? Era legal com capinha de CD, porque é de plástico também, né? Mais durinha. Enfim, vai construir uma escada. Isso é com você. Por favor, uma escada segura, né? Que você possa acender as velas depois, que não vai incendiar tudo, porque a gente não quer começar o ano com um incêndio, né? Então, e aí como é que vai funcionar isso? Primeira vela no 1º degrau, representando o mês de janeiro. Segunda vela no 2º degrau, representando o mês de fevereiro. E assim por diante, até a 12ª vela no 12º degrau, referente ao mês de dezembro. Se você não tiver, então, uma escada em casa, improvisa com alguma coisa que você possa fazer isso. Seguimos, Fer, por favor? Tá. Se você não quer acender vela, vai estar muito complicado, vai estar... Tem uma segunda sugestão, que é fazer um ritual com uma noz. E aí, se você quer fazer isso esse ritual, então eu sugiro que você faça na entrada do Sol em Capricórnio, no dia 21, ao 12:03, que é a hora que o Sol entra, o horário exato da entrada do Sol em Capricórnio, com a Lua nova. Mas, curiosamente, eu, olhando aqui o meu calendário lunar, ele diz para mim que dia 21 de dezembro de 2025, a Lua já está 4%, né? Então ela já saiu daquele estado que a gente considera nova e já está começando a crescer, né? Então ela já vai, a gente entrou numa Lua nova em Sagitário, mas ela já vai estar no dia 21 em Capricórnio, tá? Então, até eu tinha feito uma confusãozinha na coisa que eu arrumei, mas ela vai estar em Capricórnio mesmo. Então, energia super boa para dar forma para aquilo que você quer. Então, pega uma noz, parte ela no meio, preservando essa casca. Então, quanto menos quebrar, melhor, né? Se quebrar muito, descarta, pega outra. Escreve os seus pedidos num papel, dobra e coloca dentro da noz. E vai fechar com uma fita vermelha. E aí, vai segurar ela nas suas mãos, vai fazer aquela ativação que muitos de vocês já conhecem, né? Então, vão segurar nas mãos, vai visualizar seus pedidos já realizados, estão sentindo no corpo a emoção da conquista, e aí vai formular uma frase bacana, que combine com os pedidos que você está fazendo, para dizer em voz alta ou mentalmente, que vão ser as palavras mágicas que vão tornar essa sua noz um objeto mágico e sagrado para você. E aí vai finalizar assoprando suavemente nela e dizendo: a divindade que há em mim, acorda e desperta a divindade que há em você. E aí, guarda essa noz depois num local bem especial, se você tem um altar no seu altar, se você tem um jardim super bonito e que é o seu altar natural, pode ser nesse jardim, e pode enterrar também, que tem tudo a ver com terra, Capricórnio, e com plantar mais sementes, que é um momento bem legal de fazer isso, tá bom? E feliz ano novo, que tenha os desejos bastante realizados, mas com muito cuidado com o que vocês vão pedir, porque, como disse o Sam antes, funciona. Isso, aquilo que rezo, peço, funciona. Isso. É isso. E aí, para a nossa finalização, eu peguei as mensagens de Yogananda para inspirar a sua vida interior.
E a mensagem que saiu para o Astrologando e para todos que estão aqui com a gente é a simplicidade. Eu vou acender uma fogueira com todos os meus desejos e jogá-los na chama cada vez mais intensa do meu único desejo de conhecer Deus. Encontrando-o, encontrarei um suprimento de felicidade perene e inesgotável. Uma vida simples, acompanhada de ideais elevados, leva à felicidade maior. Então, acho que é bem isso, né? Na nossa simplicidade, a gente acaba sempre trazendo o melhor que a gente tem dentro do nosso conhecimento, da nossa passagem aqui com os oráculos, com os astros. E antes de falar do Brasil, eu quero aproveitar e fazer um convite, já que a gente está falando dos 12, né, das 12 velas, dos 12 passos. Eu continuo com o grupo das 12 Noites Santas, que a gente começa exatamente no dia 25. Né? É um projeto gratuito de todos os anos, esse é o 8º ano, e para quem tiver interesse, entre em contato comigo no meu @vidigalfernanda ou aqui pelo YouTube Fernanda Vidigal Terapias, tá? Para eu te colocar lá no grupo do WhatsApp. E o Brasil? Brasil... Só garantindo, reforçando esse seu convite, Fer, então, né, do dia 25 de dezembro até o dia 6 de janeiro, tem esses 12 dias, né, essas 12 noites sagradas, 12 noites santas, né, que como se fosse, né, para quem gosta da tradição católica, aqueles 12 dias que os reis magos, né, como nós três aqui, né, os 3 reis magos, a Fernanda, Purnino e o Sandeste, né, então a gente tem aqui, né, levando ouro, incenso e mirra, né, para esse solstício, né, que está, né, se transformando. Então a gente está lá nesses 12 dias e abençoando, como a gente faz os 12 astrologandos do ano, essas 12 noites santas, né, também para abençoar os 12 meses do ano, que nem a gente vai falando de cada signo, e a gente também já vem fazendo isso há anos. Então a Fernanda convida todo mundo para fazer esse trabalho, né, pensar na noite do dia 25, como abençoa janeiro, noite do dia 26, abençoa fevereiro, noite do dia 27, abençoa março, noite do dia 28, abençoa abril, e a gente vai até o dia 5 de janeiro, abençoando dezembro, para no dia 6 fazer tanã, né, ano inteiro abençoado, começou 2026, beijo na cabeça, né, de todo mundo, perfeito, né, para todo mundo receber os presentes magos e mágicos de bênçãos, né, de 2026, né, isso já vem uma preparação, né, que você se inscreve lá com a Fê, ela já prepara isso 4 semanas antes de chegar no Natal, né? Uma semana de fogo, terra, água e ar, uma semana, né, para falar do reino mineral, animal, né, o reino vegetal e o reino humano, para falar de todas essas forças, né, como se fosse essa coroa de 4 poderes, 4 direções, 4 elementos, a coroa do advento que depois segue com as 12 noites santas. É um trabalho incrível e que pode ser adaptado a qualquer fé, a qualquer religião e a qualquer forma de conexão com o transcendente. Você não precisa, né, ser ou não ser de uma religião específica para aproveitar as bênçãos desse trabalho, né? Que ele tem um formato, né, associado a uma forma de crer ou outra, mas a ideia é abençoar com as 4 semanas antes do Natal, do solstício, e os 12 dias, 13 dias depois do solstício, né, o ano inteiro, para que a gente possa usufruir de bênçãos, né? Para o Brasil, então, né, dito isso, explicado, né, grafado, dito isso, né, entre em contato com a Fê para permanecer e pertencer ao grupo, né, de bênçãos do ano, né. Para o Brasil, a gente é centrado de Capricórnio, entra no lugar mais sagrado do Brasil, né, é tempo de viver e reverenciar, né, o que é sagrado. O Capricórnio no mapa do Brasil entra num lugar que chama Casa 12, e a Casa 12 na astrologia é aquele lugar, é tudo que a gente faz quando está preso no engarrafamento, né, é aquele lugar que ao mesmo tempo tem uma certa sensação de impotência. E aí é típico de falar do Brasil, né? Tudo para nessa época, né? Tem uma sensação de impotência e, ao mesmo tempo, tem uma grande sensação, né? Esse convite para ir para dentro, para ouvir o silêncio, né? Para se estar consigo mesmo, né? Para ver, né? Para algumas pessoas é o momento mais delicioso estar consigo mesmo. Para outras pessoas, né? Vou dormir, vou esperar passar, vou acordar no dia seguinte para ver se já deu, já passou o Réveillon. Então, às vezes muito doído, às vezes muito maravilhoso, mas é um lugar, né, de mergulhar para dentro, para fazer boas companhias para si mesmo,
né? O quanto você consegue estar sóbrio ou entorpecido para passar por esse lugar de si mesmo para dentro de você. Então, no Brasil, é sempre bênçãos, né, daquilo que está inconsciente, que vai ficar consciente, né, lá no carnaval, né? Então, parece que a gente entra num mergulho para dentro, para depois ir para fora, né, quando chegar lá na metade de fevereiro, né? E a gente vai estar conversando lá na metade, em fevereiro, nas vésperas do carnaval, no nosso próximo Astrologando. Mas a bênção para o Brasil é sempre uma bênção de cuidado com permanecer no inconsciente e tentar fazer da melhor, tentar se tratar bem quando a sensação de impotência está presente, né? A gente senta com a nossa impotência, né, e tenta transformar ela numa nova visão, né, a respeito das coisas. Para o Brasil é um lugar muito sagrado, muito especial, né, porque ele tem Capricórnio de casa 12. Onde a gente reza e alcança. Isso, reza e acontece. Isso, reza e acontece. Mas é isso, gente. A gente aproveita para dizer tchau para 2025, tchau para todos vocês que nos acompanharam, nos acompanham. Possamos estar juntos em 2026, que a virada e a passagem e as festas de todo mundo sejam encantadoras, maravilhosas, o melhor possível, né? E que a gente possa estar aqui juntos, então, no fevereiro 9, 2026, às 8h15 da noite, falando do signo de Aquário, se assim a divindade e o divino permitir. Beijo para todo mundo. Fiquei pensando aqui, né, nas 12 noites santas, que você pode acompanhar com as suas velhinhas, né? São 12. Une uma ou outra. E vai indo. Gente, obrigada por quem nos assiste, né? Queria deixar um agradecimento Isso, aqui. Exatamente. Uma grande gratidão por vocês que nos assistem, para você também, Fer, Sam. Obrigada, Sam. Né? Obrigada. Companheiríssimo o ano inteiro. Bom final de ano para a gente, né? Que tudo corra maravilhosamente bem. Beijo no coração. Gente, se eu conseguir voltar para o estúdio, a gente encerra. Se eu não conseguir voltar para o estúdio, a gente não encerra. Olha, consegui voltar para o estúdio, e aí conseguimos voltar desse jeito ótimo, não é? Do tipo, empurra e sai brutamente, mas senão a gente não vai sair nunca mais, aí não encerra. Então, assim, ó, um beijo enorme, né, em vocês dois, meus queridos, em todo mundo que nos acompanhou. Obrigada. Até o ano que vem, se Deus quiser. Valeu.